E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Elker e esse é o canal Papo Digital. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar na prática as principais funcionalidades do Nuxt 3. Então a gente vai falar sobre assuntos como páginas de roteamento, server-side rendering, otimização para mecanismos de busca, que seria aí o famoso SEO e muito mais. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo! Antes da gente partir para o código, eu vou te explicar alguns conceitos sobre o Nuxt para que você entenda melhor como que o framework funciona, beleza? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que o Nuxt ele é um framework completo, tá? Então, diferente do Vue.js, que é considerado apenas uma biblioteca para manipulação do DOM e construção de componentes, o Nuxt ele já é um framework completo que te entrega várias funcionalidades ali. E várias bibliotecas também já previamente configuradas. E aí a gente cai no segundo ponto, que é o Nuxt ele segue a filosofia Convention over Configuration, que, em outras palavras, para ficar mais simples, significa que ele é um framework bem opinativo, que define padrões de como as coisas devem funcionar. Só que isso não é algo tão ruim, tá? O que eles fizeram, na verdade? Eles observaram que muitos projetos Vue.js, ou a grande maioria, sempre utilizavam as mesmas bibliotecas ali, tipo o VueRouter, Vuex, e as configurações são sempre muito parecidas, a estrutura de pastas também dos projetos são muito parecidas. Então, eles adotaram isso como padrões, ou convenções, certo? Então, se você seguir as convenções que são definidas ali na documentação oficial do Nuxt, raramente você vai precisar mexer em algum arquivo de configuração, é só pegar e sair usando, beleza? Por exemplo, o VueRouter. Para você utilizar o VueRouter dentro do Nuxt, tudo que você precisa fazer é criar uma pasta pages, e aí qualquer arquivo com a extensão .vue que você jogar lá dentro já vai ser reconhecido como uma rota válida. Então, por exemplo, se você criar um arquivo contatos.vue lá na pasta pages, você já vai ter uma rota /contatos, certo? Isso é uma coisa muito bacana que te poupa tempo de configuração. Uma outra coisa muito legal é a questão do modo de renderização. O Nuxt, por padrão, ele já te entrega o server-side rendering habilitado. Isso significa que quando você roda uma aplicação Nuxt, a estrutura base da página, ali as imagens, os textos, tudo é montado do lado do servidor, e aí isso é entregue para o browser, e aí depois o browser renderiza isso e começa a baixar os arquivos de JavaScript pouco a pouco, e quando todos os arquivos de JavaScript estão baixados, aí sim é habilitado o Vue.js, para a página ficar dinâmica, certo? Isso daí, dependendo do tipo de projeto que você estiver trabalhando, te dá uma grande vantagem. Por exemplo, imagina que você está construindo uma landing page, ou um blog, ou algo nesse sentido, e você precisa que tenha uma indexação boa nos mecanismos de busca. Nesse caso, como o tempo de resposta da página é muito rápido e ele já te entrega ali a página meio que pré-montada, os robôs de busca conseguem ler todo o conteúdo da página e já indexar as partes mais importantes. Então vai te ajudar a ranquear melhor essa aplicação sua. Claro que dá para você desabilitar também. Se você for lá no arquivo de configurações do Nuxt, você pode desabilitar e ele acaba voltando a ser uma single page application como o Vue.js puro mesmo. Um outro ponto muito interessante, e esse particularmente foi um dos que eu mais gostei do Nuxt 3, é que eles construíram uma server engine chamada Nitro. Em outras palavras, isso significa que você consegue servir endpoints de APIs REST dentro do Nuxt. Ou seja, você consegue, dentro de um único projeto Nuxt, implementar a parte do front-end e a parte do back-end. Então, se você criar uma pasta server dentro de um projeto Nuxt, ali você consegue servir endpoints REST, você consegue validar a autenticação de usuários através de interceptors e também se conectar com o banco de dados. Inclusive, você consegue fazer a conexão de banco de dados utilizando bibliotecas de ORM mais recentes e mais modernas, como o Prisma, beleza? Bom, esses eram os conceitos que eu queria te explicar antes da gente fazer algum experimento prático. Então agora sim, sem mais delongas, bora pro código. Beleza, e vamos partir então para o nosso projeto prático. E aqui, como a ideia é mostrar as funcionalidades do Nuxt, a gente não vai construir algo muito complexo, tá? Na verdade, o projetinho vai ser só uma listinha de contatos bem simples,
onde a gente vai poder adicionar, editar e excluir os contatos. Mas aí, à medida que o desenvolvimento for evoluindo, eu vou parando e explicando as funcionalidades para vocês. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz aqui foi acessar o site do Nuxt, para a gente ir dando uma olhada na documentação também. E aqui eu já vou pegar esse comando, que é o comando para criar um novo projeto, tá? Então eu vou copiar aqui. E aqui no meu terminal, deixa eu só dar uma olhadinha qual que é a versão do Node que eu estou utilizando. Beleza, eu estou usando a versão 18.15, e aqui é muito importante você estar utilizando uma versão LTS do Node mais recente, porque se for uma versão mais antiga pode dar problema aí na criação do seu projeto. Vou criar aqui então o projeto, colando o comando. E aí o nome do meu projeto eu vou mudar aqui para Contatinho, beleza? E aí aqui é um diferencial que a gente já pode notar aqui da versão 2 para a versão 3 do Nuxt, é que ele cria um projeto sem te fazer muitas perguntas e ele também não instala as dependências, tá? Repare que aqui ele te pede para você entrar dentro da pasta e rodar o npm install. Então são passos diferentes. Na versão 2 do Nuxt, a gente tinha uma série de perguntas lá e ele já instalava várias bibliotecas para a gente. Nesse caso aqui não. A ideia do Nuxt 3 é ter um projeto o mais enxuto possível e aí à medida que a gente for precisando a gente vai adicionando as coisas. Beleza? Então vou acessar aqui a minha pasta e vou rodar um npm install aqui e aguardar a instalação das dependências. Beleza, agora que eu já tenho as dependências instaladas aqui, eu vou abrir esse projeto no VS Code. Beleza, antes de começar a implementar alguma coisa aqui, eu vou voltar lá no site do Nuxt e vou vir aqui em Modules. E aí, só para a gente não ter que ficar mexendo com CSS na mão e agilizar um pouquinho o processo, eu vou instalar aqui o módulo do Tailwind. E aqui é uma outra coisa muito bacana que eu acho do Nuxt. Você consegue estender as funcionalidades dele através de módulos. E aí aqui, essa parte de modules, você consegue ver vários módulos que ele tem lá. Esse daqui do Tailwind, por exemplo, a única coisa que a gente precisa fazer é instalar esse módulo. Então eu vou copiar aqui o comando de instalação dele. E aí eu vou copiar essa parte aqui também. Lá no arquivo nuxt-config, a gente tem que abrir aqui a parte do modules e registrar esse módulo lá. E aí só para você entender, esse arquivo nuxt-config aqui é onde a gente faz todas as configurações do Nuxt, tá? A gente consegue adicionar módulos, colocar opções de configuração dos módulos que a gente está instalando e até mesmo sobrescrever opções de build, tá? O Nuxt, ele, na versão 3, já utiliza o Vite por debaixo dos panos, então aqui dentro do arquivo nuxt-config você consegue sobrescrever as configurações padrões do Vite. Mas isso aqui eu vou deixar para um outro vídeo, tá? Por enquanto vamos só adicionar o módulo aqui do Tailwind. Beleza, já está instalado. E aí agora eu vou rodar o projeto.
Beleza, então o projeto nosso aqui já está rodando. Vamos voltar lá então no VS Code e começar a nossa implementação. E aí, se tratando da arquitetura de pastas, repare na simplicidade do projeto. A única coisa que a gente tem aqui é esse app.view. Então, se a gente quiser construir apenas uma landing page, a gente não precisa ficar lidando com muita coisa. A gente pode construir tudo direto aqui nesse app.view, tá? Esse componente Nuxt Welcome aqui, ele é um componente interno do próprio Nuxt, que é o que você está vendo aqui, ó. E ele já oferece links para a gente ir para a documentação, para ver os módulos e coisas nesse sentido. Mas como a gente não vai utilizar nada disso, eu já vou remover ele daqui. E aqui, na verdade, essa div vai funcionar como o container da nossa aplicação. Eu vou simplesmente adicionar algumas classes e vou criar aqui a parte do roteamento, para a gente ver como que funciona já o roteamento ali das páginas. Beleza, então aqui a gente vai ter um header e aqui dentro só o título da nossa aplicação por enquanto. E aqui eu vou chamar o título de contatinho.com. Logo abaixo aqui a gente vai ter o main, onde vai ser renderizado aqui o corpo da aplicação em si. Vou dar um espaçamento aqui do header. E vou colocar um paging aqui nas laterais. Beleza. E aí, para a gente utilizar a parte ali de roteamento, vamos voltar aqui na documentação. Vou vir aqui em Docs. E vamos ali na estrutura de pastas. Pasta Pages. Então, olha só. Lá no nosso app.view, a gente precisa adicionar esse Nuxt Page ali dentro, que é esse cara aqui que vai habilitar o roteamento, além de criar a pasta Pages, né? Então aqui, coloco um Nuxt Page, vou criar a pasta aqui, Pages, e aqui dentro, por enquanto, a gente vai ter o nosso index.view, que vai ser a nossa página inicial. Vou salvar aqui nosso web.view e vamos dar uma olhada lá então se funcionou. Bom, aqui ele não pegou, eu vou parar a aplicação aqui e rodar de novo. Beleza, então agora ele já está pegando aqui a nossa página inicial. Certo, e aqui na nossa index,
Vamos dar uma estruturada melhor aqui nas coisas, né? Aqui então a gente vai ter primeiro a listagem dos contatos, que vai ser uma div, e aí dentro dessa div a gente vai ter uma outra separação Então, aqui a gente vai ter uma div que vai ser o container da nossa lista, e aqui dentro a gente vai ter uma outra div que vai ter como se fosse o card aqui do contato, tá? Mais ou menos isso. Nessa div aqui de cima, que vai ser o nosso container, eu vou dar só um espaçamento nela. Aqui eu vou colocar um padding, uma borda. E aí vai ter um display flex aqui também. Aqui dentro a gente vai separar da seguinte forma. Eu vou ter primeiro um span, onde vai ter o nome do contato. E aí esse primeiro contato aqui, eu vou chamar ele de João da Silva. Certo? E aqui logo abaixo a gente vai ter os botões de ação. Então eu vou ter o primeiro botão aqui que vai ser para editar o contato, e vou ter um segundo botão, vou até copiar aqui. Vou ter um segundo botão aqui que vai ser para excluir. E aí logo abaixo dessa listagem aqui dos contatos, a gente vai ter um outro botão que vai ser o botão de adicionar os novos contatos. E esse cara aqui eu vou dar uma estilização para ele. Salvei aqui, vamos dar uma olhada como ficou então. Eu vou dar só um espaçamento aqui nesses botões. Aqui ficou errado, tá? Peraí. Beleza, assim ficou bom já. E aí antes da gente criar a nossa página de formulário, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar toda essa estilização aqui e transformar em componentes. Então vamos começar aqui por esse cara aqui, que é o nosso list item.
Aí eu vou criar então aqui uma pasta chamada Components. E eu vou ter um arquivo aqui chamado list item.view. Vou abrir aqui o template, e aí esse cara aqui a gente vai só jogar a estilização que a gente tinha lá na página inicial por enquanto. E aqui, olha só, eu vou colocar um slot aqui vai ser um slot default, e aqui nos botões de ação eu vou colocar um slot com o nome Action. Aliás, Actions, né? No plural. Beleza. Aí vamos voltar aqui na nossa página inicial e utilizar esse cara então. Deixa eu comentar isso daqui. E aí olha só que interessante, o Nuxt 3 ele já tem o auto-import dos componentes habilitados por padrão, tá? Então aqui eu preciso simplesmente fazer isso aqui, ó. Aí eu chamo o componente aqui de acordo com a nomenclatura que está o arquivo .view lá na pasta Components. E aqui, vou abrir um template para a gente utilizar aquele slot Actions, onde vai ser passado os botões. Então eu vou até copiar daqui de cima. Beleza, copiei aqui. E aí o outro slot, como ele é um slot default, eu não preciso passar nada, né? Simplesmente vou passar o nome aqui. Aí vamos dar uma olhada lá. Beleza, então funcionou, a gente manteve aqui a estilização. Isso aqui vai ajudar a gente quando a gente estiver realmente trabalhando com a lista de contatos, porque a gente vai fazer um vFor ali para iterar os contatos que a gente tem. Mas por enquanto pode deixar assim. Esse botão aqui de baixo também a gente vai transformar em um componente. Aqui dentro da pasta Components eu vou criar uma outra pasta, chamando de UI. E aí aqui eu vou ter um arquivo botão. Abrir o template, e aí eu vou voltar aqui e copiar este botão. Aqui eu vou colocar então um slot default. Aqui eu já vou fazer o seguinte, olha. Vou abrir a tag de script. E já vou aqui definir as minhas props. Aqui eu vou ter uma propriedade chamada type, porque quando a gente tiver lá na nossa página de formulário, a gente vai ter esse mesmo botão, só que o tipo dele não vai ser o tipo button, vai ser um tipo submit, para poder fazer o submit do formulário. Então eu já vou deixar esse componente preparado. E aí aqui em cima no template, eu vou passar dinamicamente aqui qual que é o tipo, que vai ser
props.type. Uma outra coisa aqui também, no evento de clique eu vou chamar essa função handleClick. Essa função handleClick aqui ela vai emitir o evento de clique para fora do componente, tá? E aí para isso então eu tenho que definir meus emitters aqui. Então eu vou vir aqui, define emits do tipo click. E aqui eu vou declarar a função handleClick. Beleza, basicamente é isso. Vamos voltar aqui então na nossa index e substituir esse cara aqui também. Aí aqui eu vou ter UI button adicionar contato. Opa. Beleza, e por enquanto é isso. Deixa eu salvar aqui e vamos olhar no navegador. Opa. Ah tá, beleza, aqui ficou trocado. Aí, pronto, agora funcionou. Certo, então aqui a gente já tem a nossa página inicial utilizando os componentes. Deixa eu remover esse código que está comentado aqui. E agora vamos começar a trabalhar na parte de script aqui. Tá, aqui quando eu clicar nesse botão de adicionar contato, a gente tem que ir para a nossa página de formulário. Então eu vou criar aqui a função addContact. E aqui no botão de adicionar, no evento de clique, aí eu chamo a função addContact. Beleza, só que no Nuxt 3, para eu poder trabalhar com as rotas, eu preciso utilizar um composable nativo dele, tá? Então, aqui eu vou ter uma variável router, e aqui eu vou usar o composable useRouter. Através desse composable aqui, a gente consegue fazer a navegação programaticamente. Então aqui eu vou dar um router.push. E aqui a gente vai para a barra form. Certo? Então, vamos criar a nossa página de formulário. Vou vir aqui dentro de pages, criar um novo arquivo e aqui vai ser form.view. E aqui eu vou ter uma div que vai englobar todos os meus componentes. E por enquanto, a gente vai ter aqui um field set. Aqui dentro a gente vai ter um label. E um input. E aí vamos dar uma estilizada nesse cara aqui.
Por enquanto é isso, vamos ver se a gente já consegue ir para nossa página de formulário. Tá, por algum motivo o Nuxt não está reconhecendo. Deixa eu parar aqui o projeto e rodar novamente. Opa, beleza? Passando aqui rapidinho, só para te avisar que esse problema que você viu aí do Nuxt não reconhecer as novas páginas é um problema específico da versão 3.6.3, que foi a versão que eu utilizei na gravação desse vídeo. Mas não precisa se preocupar, tá? Eu já dei uma olhada lá e vi que tem algumas issues no repositório oficial, então logo logo sai alguma versão corrigindo isso. Mas caso você queira utilizar uma versão que é certeza que vai estar tudo funcionando, pode utilizar a versão 3.1, que essa é certeza que vai estar tudo funcionando, já fiz alguns testes nela. Mas, enfim, bom vídeo aí para você. Beleza, agora já está pegando. Então aqui a gente já tem aqui o input para o nome, vamos repetir isso daqui. E aqui a gente vai colocar o campo de e-mail. Beleza. Aí para a gente não ficar repetindo muito código, vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar esse cara aqui e transformar em um componente também, para a gente ficar reutilizando ele, tá? Aqui dentro da pasta UI, eu vou criar um outro componente chamado input. Eu vou copiar isso daqui como base. Tá, esse componente aqui vai ser um pouquinho mais complexo, tá? Aqui eu vou definir as props. E aí, primeiramente aqui eu vou ter o label. E essa prop vai ser obrigatória. Eu vou ter aqui um type também. O tipo vai ser string e o default vai ser text. Porque no caso do input eu posso passar tipo texto, e-mail e coisas nesse sentido, né? Então eu vou deixar isso dinâmico numa prop. E aqui eu vou ter uma prop chamada model value. Beleza, voltando aqui no nosso template, aqui eu vou imprimir o label, e aqui nesse for, eu também vou utilizar o label. E aqui no ID a mesma coisa. Aí o type agora vai ser dinâmico, então aqui vai ser props.type. Agora eu vou ter que acrescentar algumas coisinhas aqui. Eu vou fazer um bind aqui com o value, que vai ser o valor do model value.
E aí no evento de input, eu vou emitir o evento do tipo update model value, repassando o valor que foi digitado. Então, só para resumir, isso aqui vai funcionar da seguinte forma. Lá na nossa página de formulário, a gente vai utilizar a diretiva vModel, passando uma variável para fazer o bind no vModel, e aí vai ser referente a essa própria aqui, model value. Quando eu passar algum valor lá da página de formulário para dentro desse input, ele vai atualizar o que está lá no elemento, na tela. Quando eu digitar alguma coisa alterando o valor do que está no elemento da tela, ele vai emitir o evento de update model value, repassando esse valor para a nossa página de formulário, para que dessa forma o valor digitado fique sincronizado nos dois lugares, certo? Então aqui é isso, vamos voltar lá na página de formulário, e aí no lugar disso daqui, eu posso simplesmente usar o meu componente de input. Então primeiro aqui eu vou passar o label, que vai ser o nome. O type vai ser text. E aí agora o que vai mudar? Eu tenho que passar um vModel para ele, porque aquela própria model value lá é obrigatória. E aí como eu não tenho nenhuma variável ainda, eu preciso abrir aqui a tag de script. E aqui eu vou criar então o meu contato. E esse cara vai ser um reativo, reactive. Aqui eu vou ter um ID. Name. Vou ter um e-mail. E também vou ter um telefone. Certo? Então aqui no meu vModel eu vou colocar contact.name nesse primeiro. Aí eu vou copiar e vou fazer isso para o e-mail também. E agora eu vou ter mais um input aqui, que vai ser para o telefone. Vou deixar como tipo texto mesmo. E agora eu vou ter o botão. Então, vamos utilizar aqui o UI button. Salvar contato. E aqui o type dele vai ser submit. Beleza? E aí outra coisa que eu vou fazer aqui também é jogar todos esses componentes dentro de uma tag form. Beleza, então nossa página de formulário aqui já tomou forma, ela vai ficar desse jeito mesmo. E agora para a gente trabalhar aqui com as nossas operações de criar um contato, editar, excluir, coisas nesse sentido, a gente não vai utilizar uma API externa por enquanto. Para fazer de uma forma mais simples, eu vou criar tudo local mesmo. Mas primeiro deixa eu tirar esse código aqui que não vai utilizar mais.
E aí eu vou criar um composable. Primeiro eu vou criar uma pasta chamada composables. Aí aqui nessa pasta composables eu vou criar um arquivo chamado useContacts. E todas as operações para gerenciar os contatos vão vir daqui de dentro. Para facilitar, a gente vai centralizar tudo aqui, beleza? Mas antes da gente começar a implementar isso daqui, eu vou adicionar uma biblioteca. Então eu vou parar aqui a execução do projeto. E eu vou instalar essa biblioteca UUID, para que a gente consiga trabalhar com IDs únicos aqui e simular realmente como se fosse vindo de uma API externa. Beleza, vamos voltar ali no VS Code. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar ela. Então, pronto, importei a biblioteca. Agora, eu vou começar a implementação do composable mesmo. E aí a primeira coisa que a gente vai ter aqui é o seguinte, olha, o Nuxt 3, ele tem um composable nativo dele e é para gerenciamento de estado global, tá? Semelhante ao Vuex, o Pinha, coisas nesse sentido, só que de uma forma bem mais simples. Então, para não precisar adicionar outras bibliotecas e aumentar a complexidade do projeto, eu vou utilizar o composable useState mesmo, que já é do próprio Nuxt. E aí como é que funciona esse cara? O useState eu passo uma chave para indicar como se fosse um index aqui que eu quero acessar. Então eu vou chamar aqui a chave de contact list. E aí se eu quiser passar um valor padrão, eu passo aqui uma função que retorna o valor padrão. E aí nesse caso aqui vai ser um array vazio. E aí vamos começar aqui então com a nossa primeira função, que vai ser a de criar o contato. Certo, então aqui eu vou gerar o ID. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou acessar o contact list, que é uma função, e aqui eu tenho que colocar o ponto value, porque esse cara aqui é como se fosse um ref ou um reactive, certo? E agora eu vou dar um push aqui, jogando as informações. Tá, aqui eu vou precisar receber esse objeto como argumento, né? Então aqui eu vou ter o name, e-mail e o telefone. E aqui eu vou repassar eles. Agora vamos criar a função aqui para atualizar os dados de um contato. E nesse caso, primeiramente eu vou precisar receber o ID desse cara e depois os dados, né? E eu vou acessar aqui o contact list. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou dar um map e aí o que eu vou fazer?
Eu vou retornar tudo do jeito que tá, e apenas se eu encontrar um contato com o ID que eu tô procurando, aí eu vou alterar as informações dele. Certo? E aí agora vamos fazer aqui a função de deletar o contato. Aqui eu vou receber o ID. Vou acessar o contact list aqui. E aí, na verdade, aqui eu vou dar um filter, né? Então, eu pego aqui a lista de contatos e dou um filter aqui pelo ID que eu quero remover. Beleza. Por último, a gente vai ter aqui, então, o nosso getContact. Então eu vou pegar aqui o meu contact list. E aí eu vou dar um find. E vou tentar encontrar um contato que tenha esse ID que eu passei aqui, ó. Beleza? Agora, por último, para finalizar aqui esse composable, a gente vai retornar essas funções. Então é só colocar aqui todas as funções que a gente precisa retornar. Beleza? Agora vamos voltar lá na nossa página inicial. Aqui eu vou abrir a tag de script. Então vamos começar a usar o nosso composable. E aqui eu vou pegar o contact list. Pronto, e aí aqui eu vou criar uma variável contacts, onde vai receber o contact list, certo? Peraí que eu coloquei no lugar errado, não é no app.view, né? Deixa eu pegar isso daqui. No app.view é só isso aqui mesmo, tem que vir na index. Aliás, vou colocar no começo. Aqui logo abaixo do router. Certo, então aqui a gente já tem o contacts aqui recebendo o contact list. Vamos fazer um before aqui nesse list item. Então aqui no list item eu vou colocar um before. Beleza. Aqui eu vou imprimir o contact.name. E aí agora, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui a nossa função de edit contact. Aqui eu vou receber o ID do contato que eu quero editar. Vou usar o router novamente. Beleza, só que aqui eu vou usar uma sintaxe diferente, tá? Aqui eu vou usar uma sintaxe de objeto. Então, o path ainda vai ser /form.
Só que eu vou passar um query, que vai ser o ID que eu estou passando aqui. E aqui no template, no evento de clique, desse botão aqui, eu vou chamar o edit contact, passando o ID desse cara. Beleza? Vamos salvar aqui. Bom, de início não vai ter nada aqui na nossa página inicial, né? Ah tá. Deixa eu voltar aqui e rodar a aplicação novamente. Beleza, aqui por enquanto não vai ter nada, né? Vamos voltar lá então na nossa página de formulário e vamos implementar aqui a parte de salvar um contato. Beleza. Lembrando que essa página de formulário aqui ela vai servir tanto para na hora que a gente for criar um novo contato quanto para editar os dados de um contato. Então, aqui eu vou usar duas funções lá daquele composable. Aqui eu vou usar create contact, mas também vou usar o get contact, certo? Aí aqui eu vou trabalhar um pouquinho com as funções de lifecycle. Aqui eu vou colocar o onMounted. Porque nesse caso aqui eu preciso fazer uma tratativa, né? Então, olha só. A gente já viu como que se usa o composable halter, só que tem um outro composable muito parecido que é o halt. E aí, qual que é a diferença básica dos dois? Enquanto o composable halter é para a gente fazer a navegação, o composable halt é para a gente pegar informações da rota atual que a gente está acessando, tá? Então, nesse caso, como lá na página index eu estou passando um carry string chamado id, eu vou ter que pegar ele de cá. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou usar aqui halt.query.id. Aí, se existir esse id, eu vou pegar e chamar o getContact, certo? Passando esse id. E aí já vou fazer um destructing aqui para pegar o name, e-mail e phone. Contact.name eu vou substituindo aqui as propriedades, contact.name, e-mail e phone. Certo? Com isso, quando a gente passar o ID de um contato lá da página inicial, a gente já vai conseguir buscar a informação desse contato e atualizá-la no formulário em tela. Agora só ficou faltando mesmo a função aqui de salvar.
Aqui vai ser a mesma coisa. Vamos verificar o seguinte. Se o contact tem um ID, então aqui a gente não vai usar o create contact, né? Na verdade, vou pegar aqui o update contact. Vamos passar aqui o update contact. Se não tem ID, então a gente chama o create contact. Beleza? E aí, só para ficar melhor ainda, aqui eu vou usar o router também. Depois que eu fizer essa operação aqui de salvar ou atualizar, eu vou fazer o usuário voltar para a tela inicial. Então aqui nesse botão de submit, no evento de clique, eu vou chamar o save contact. Certo, vamos ver então se está funcionando, né? Beleza, ele já salvou aqui. Deixa eu clicar em editar. Ele já preencheu. Ok. Por algum motivo ele não reconheceu que eu estava editando. Deixa eu dar uma olhada aqui o que ficou faltando. Ah, tá, claro. Eu tenho que passar o ID aqui também, né? Vamos adicionar aqui de novo. Adicionei, vamos ver se a gente consegue editar. Entendi. Tá. Beleza, então tá editando aqui já o contato. O que estava dando de problema é que eu não estava passando o ID separadamente, né? Para essa função aqui, update contact. Mas agora já está tudo ok. E aí agora está faltando só a função de excluir. Então vamos voltar lá na nossa página index. Aí aqui, além do contact list, eu vou pegar o delete contact. É isso mesmo. Aqui eu vou chamar só de
delete, para não dar conflito de nomes. Então aqui dentro eu vou chamar o delete content. Remove contact, porque delete também é uma palavra reservada. Então aqui é remove contact. Eu vou pegar isso daqui. E aí no evento de clique desse botão, remove contact passando o ID. Beleza, então até aqui a gente já tem a nossa aplicação funcionando e a gente já viu aqui as funcionalidades de roteamento de páginas, os composables use router e use route, e a gente viu também o composable use state, que dá pra gente trabalhar com estados globais sem ter a necessidade de instalar o Vuex ou o Pinha. Claro que isso aqui é uma forma bem mais simplificada, mas se for para uma aplicaçãozinha de teste dá pra gente fazer, ou uma aplicação bem pequena. Agora vamos dar uma olhadinha na parte de SEO. Aqui na nossa index, vamos fazer da seguinte forma, a gente consegue trabalhar no Nuxt com SEO de duas formas, tá? A gente tem por composable e por elementos, por componentes nativos do Nuxt. Deixa eu voltar aqui na parte inicial. Nesse cara aqui, ó. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Na inicialização da nossa página, eu vou até colocar aqui acima dos nossos métodos. Eu vou chamar esse composable use head. E aqui eu vou mudar o title, passando contatinho.com. Por enquanto só isso. Quando eu altero isso daqui, vamos dar uma olhada aqui. Na nossa página inicial, repare que já mudou o título da página. Agora vamos mexer aqui na parte de meta tags. Beleza, então aqui, meta tags a gente vai ter um array. Então aqui a propriedade meta recebe um array, e aqui dentro a nossa sintaxe é da seguinte forma. Então aqui dentro de meta a gente pode abrir um objeto aqui, e aí aqui a gente tem o seguinte, ó. A gente pode colocar o name description, e aí aqui no content a gente coloca uma breve descrição. E aí a gente tem como colocar meta tags aqui específicos para redes sociais também. Então a gente tem o formato aqui do Twitter, e aí nesse caso a gente pode colocar aqui name, e o nome dela é Twitter, title. Twitter title. E aí o content vai ser a mesma coisa. A gente tem aqui também
Para o Google em específico, a gente utiliza aquele formato do Open Graph. Então, vamos colocar aqui aí, ao invés de a gente ter name, a gente tem property. E aí nesse property aqui eu vou ter um OG title, certo? Eu vou salvar isso daqui. E aí agora vamos dar uma olhada aqui no inspecionar elemento. Aqui dentro de rede. Olha só os nossos meta tags aqui. O title a gente já tinha alterado, né? Então aqui o meta name description, com o que eu tinha colocado. E aqui o meta do tipo Twitter e o meta tag também para SEO em geral, mas para a parte ali de mecanismos de busca. E tem uma outra forma da gente fazer. Essa eu vou fazer aqui na parte do formulário para você entender, que é usando componentes. Olha só, a gente tem a versão componente daquelas mesmas propriedades ali do useRede. Então eu vou pegar aqui, ó, só como exemplo. E vou jogar aqui por cima do formulário. E aqui eu vou fazer a interpolação com o contact.name no title. E eu vou copiar isso aqui para o content. Aliás, para o description. E aí uma outra que a gente pode usar aqui só como exemplo também seria essa do Twitter Title. Aliás, vamos fazer diferente. Vamos pegar essa aqui de baixo, porque o nome dela não é name, né? É property. Só pra gente colocar diferente mesmo. Aí, quando a gente vem na página, contact.name.
Ah tá, aqui é diferente, né? Tá, aqui ó, ele já está imprimindo o meta editar dados do contato. No caso aqui, como não tem nome, né, ele não vai pegar nada. Mas, se você reparar, ele já está alterando aqui, ó. Aqui é contatinho.com na página inicial, e aí quando eu vou lá na página de formulário, ele já muda automaticamente. Então é isso. Nesse aplicativozinho simples aqui, a gente já conseguiu ver como que funciona a parte de import automático de componentes e de composables, como que funciona o composable use state, como que faz a transição ali de uma rota para outra, e também um pouquinho sobre SEO, beleza? E então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E me fala aqui através dos comentários, o que você achou do Nuxt 3? Vai começar a utilizar nos seus próximos projetos? Além disso, fala aí também se você quer mais conteúdo sobre Nuxt 3 aqui no canal, beleza? Então é isso e até a próxima!